Salve a todos com a paz do Senhor, meu nome é Alex da Costa, esse é o nosso blog A Sua Igreja. Estamos aqui para mais um vídeo da Palavra de Deus, junto com a nossa irmã Dayana. Oi, todos com a paz do Senhor, estou muito feliz por fazer mais um vídeo. Bem, estamos aqui para comentar algo que aconteceu já tem algum tempo, que a irmã Dayana, ela ainda não fazia parte dessa obra. 15 igrejas, irmã Dayana, 15 pastores se proporam aí a orar para que uma igreja se fechasse. O que eu achei disso? A irmã Dayana, o que ela acha disso? Que conclusão chegamos depois de tanto tempo, né? Já se passaram muitos meses. Então, irmã Dayana, você não sabe, estamos ali fazendo a obra numa igreja, Assembleia de Deus. Aí o que aconteceu? O pastor dessa igreja, ele ficou muito revoltado, né? Com algumas coisas que estão acontecendo no meio, que a gente vê hoje em dia, né? Coisas erradas. E aí ele chamou muitos pastores de raça de víboras, como Jesus chamou no passado. Um pastor falou pro outro? Um pastor colocou na internet e falou assim: vocês não passam de raça de víboras, e colocou uma lista de várias igrejas. Isso aí causou uma confusão muito grande aqui na cidade de Itatiba, né? Mas eu nunca tinha visto, né, uma pessoa falar assim, bem abertamente, né, raça de víboras, Jesus, fora Jesus, né, porque Jesus fez isso, né, João Batista, ele pregava assim de uma maneira muito direta, falava assim, vocês se convertam, né, porque é chegado o reino de Deus, Jesus falava, e chamava as pessoas de raça de víboras, como vocês vão escapar? E o pastor falou isso aí para vários pastores na internet. Bem, começaram aquela crítica, aí eu fui postar um comentário, na internet, e aí postei alguns vídeos que a gente já vinha gravando há muito tempo. Foi um levante muito grande, né? Aí postaram que as 15 igrejas estavam orando para que aquela igreja se fechasse. Bem, ela se fechou, né? Mas a pergunta é: quem contribuiu para que a igreja fosse fechada? Porque, gente, nós sabemos o seguinte: por causa do povo desobedecer a palavra de Deus, Deus enviava os inimigos para destruir o templo de Salomão, né? Deus mandou destruir. Levantou inimigos, eles foram lá, destruíram, porque o povo estava na desobediência. Agora você imagina, irmã Dayana, 15 igrejas orando. Não vou aqui entrar em detalhes. Não é uma, né? São 15. São 15 igrejas orando para que uma se fechasse. Veja bem, o apóstolo Paulo, ele foi muito perseguido. Muito perseguido. Ele foi perseguido, ele foi caluniado, ele tomou pedrada, ele né, até a irmã Dayana comenta muito a parte da acabar lá a corrida, né? Uhum. Né? E é uma frase tão bonita, né, que Paulo ele diz. Então você vê, o apóstolo Paulo, eles perseguiram o apóstolo Paulo, pessoas de Deus, irmã André. Não foi o pessoal do macumbeiro, não. Pessoas que serviam o Deus de Israel, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Pessoas que andaram com Jesus. Jesus mandou Paulo pregar e eles perseguiram Paulo. Apedrejavam Paulo. Os judeus, eles perseguiam Paulo de tal maneira. Só que aí a obra de Deus, através de Paulo, deu certo. E Paulo, ele arrecadou ofertas para ajudar as igrejas ou as pessoas que estavam contra ele. Olha só. Você vê que não foi à toa que ele disse que ele tinha terminado. Sabe? Ele guardou a fé dele. E você vê, Paulo, né? Ele disse assim, sede meus imitadores assim como eu sou de Cristo. Então Paulo ali, mesmo com... Imagina aquele sentimento, né? Poxa, me lascaram todinho, não vou dar oferta para ajudar eles, não. Então ele foi lá e arrecadou ofertas para ajudar a obra de Deus. Dos outros, né? Então você vê que onde está o amor dos crentes? Então,
né? É bem interessante que o irmão Alex acabou de falar, que assim que a gente conhece um verdadeiro homem de Deus, né? E fazer como Paulo fez, não é? Em vez de pagar o mal com o mal, ele pagou o mal com o bem, não é? Imagina como ficou os inimigos dele. Não, então, aí o que acontece? Imagina, o cara foi lá, né? Falou, o pastor foi lá e falou, né? Aquilo que ele sentiu de Deus para falar, isso aí revoltou. Era mais ou menos umas 15 igrejas, mais ou menos. E aí fizeram uma campanha que os 15 pastores, homens de Deus, né? Estavam aí com os joelhos dobrados para fechar a igreja, né? E aí ficaram e essa igreja passou por muitas dificuldades e precisou de dinheiro para se manter, né? Essa igreja desse um pastor e fechou. Aí o que as pessoas elas acharam? Deus nos ouviu, né? Agora, porque a igreja fechou, foi Deus que ouviu? Essa pergunta, porque Satanás, a palavra de Deus ela fala que é para tomar cuidado, né? Com as astutas ciladas de Satanás. Com certeza, quem respondeu, irmã Daí, esta oração foi o próprio diabo. Por quê? Porque ele mantém o povo no erro. Ele mantém o povo de Deus no erro. Por que será que quando, né, o diabo foi lá roubar o corpo de Moisés? Moisés estava morto. Então por que isso era aquela briga entre o arcanjo Miguel e o demônio? Por causa do corpo de Moisés estava morto. Porque se pegasse o corpo de Moisés, desviava todo o povo que estava sendo caminhado para a terra prometida. Então Deus não permitiu. Agora o que acontece? As igrejas elas entram em propósito que é totalmente contra a palavra de Deus, totalmente contra, né? O que fala lá? Seu inimigo te bater numa cara, você vira outra, para desejar o bem para quem te deseja mal, não é isso que diz a palavra de Deus? Amai os vossos inimigos, bem dizer aqueles que te maldizem, né? Nós estamos falando aqui da palavra de Deus. Quando Jesus fala raça de víboras, ele está aqui como é que fala quando a pessoa está chamando a atenção, né, de uma maneira bem radical mesmo, para que as pessoas venham acordar. Mas você não vê em nenhum momento Jesus falando assim: pai, manda ver fogo neles, porque eles merecem mesmo. Ele diz: pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Então você vê que os homens de Deus, eles ficam indignados sim com as pessoas que estão fazendo a obra de Deus de qualquer maneira, mas em nenhum momento eles dizem: sai no inferno logo, manda pro fogo. Não, isso aí cabe a Deus, né, mano? Não cabe nós que somos pessoas de Deus. Então as pessoas, Satanás, ele responde a oração para que as igrejas acham que estamos no caminho certo. Então continua o luau, Halloween dentro de igreja, as vendas desenfreadas, continua fazendo todas as abominações, né? Aí me perguntaram, irmã, ele não sabe, agora ela vai saber. Me perguntaram quem era a minha proteção. Entendeu, né, irmã? Por causa, vamos supor, desse acontecimento de muitos anos atrás, muitos anos não, né? Meses atrás. Aí perguntaram, eu não sei se já faz um ano, não tenho mais ou menos a ideia de tempo, não. Perguntaram pra você? Não. Hoje na internet perguntaram assim: quem era a minha proteção para se pregar no blog dessa maneira? Quem é que me protegia? Então, nós já, vamos supor, já recebi ameaças, calúnia, um monte de coisa. Paulo recebeu todo tipo. E quando a gente passa por isso, não é bom. Mas a gente sabe que a gente está no caminho, né, irmã? Isso aí que é a melhor coisa, a gente saber que a gente está no caminho certo. Estão perseguindo nosso blog, criticando nosso blog, porque fala de imagem, porque fala de idolatria. Não, mas por que vocês estão falando isso que ninguém falou na igreja católica? Então, as pessoas começam a receber a verdade, né? E começam aí
a ter uma escolha, fazer a coisa certa ou a coisa errada, né? Então, Satanás, ele respondeu às orações desses pastores, essa igreja fechou, nós estamos aqui ainda, né? O nosso blog vai continuar, estamos caminhando para os 500 vídeos da Palavra de Deus, vai continuar, né? Esses 500 vídeos vão ser fechados num DVD para poder estar evangelizando, depois, se tiver 510, 520, 550, nós vamos fazer o que tiver, arrumamos os DVDs e vamos estar gravando sempre, entregando, evangelizando, agora vai ser direto. Então, independentemente da igreja ter fechado, a Palavra de Deus já continua, né, irmã? Só que as pessoas têm que acordar o quê? E saber que a Palavra de Deus, ela não volta atrás. Saber o que? Vou ler aqui, Salmo 15, para dizer para vocês por que o diabo respondeu aquela oração. Para que aquela igreja fosse fechada, coisas acontecessem, as pessoas elas estarem felizes com o mal, né? Com o mal que aconteceu com uma igreja. Pessoas estão no mundo, pessoas voltaram para o mundo. As pessoas falam, mas você já não falou sobre o fechamento de uma igreja? Mas Deus falou sobre a destruição do templo de Salomão. Quem determina é Deus, nós não somos Deus, né, irmã Daiane? Se Deus fala uma coisa para a irmã Daiane, ela tem que entender que Deus é Deus. Então, indiferentemente do que aconteça ou deixa de acontecer com ela ou comigo, Deus é que determina. Agora, se Deus pode usar ela, pode me usar, vai fechar aquela igreja, vai abrir aquela, Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo, Deus vai trazer problemas para a igreja. As pessoas têm que entender que é a palavra de Deus. Olha o que fala aqui, ó. Salmo 15. O verdadeiro cidadão dos céus. Olha só. Aos pastores, né? Aos 15 pastores que dobraram o seu joelho para que fosse fechada a igreja. Quando Deus falou que ia fechar uma igreja, a Assembleia de Deus Ministério Casa Bahia, ele, de maneira nenhuma, irmã Daiane, eu vou dobrar o meu joelho para pedir para Deus fechar, não. Ele falou que ia fechar. Então quem determina é ele, o tempo é dele, mas que vai fechar, vai. Porque o tempo é dele, ele que faz. Ele falou, ó, vou fazer. Agora, o momento certo que vai acontecer cabe a Deus. Olha o que diz aqui a palavra de Deus, ó. Salmo 15. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aí vai a resposta. Aquele que anda em sinceridade e pratica a justiça e fala verazmente segundo o seu coração. Aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo. Então imagine, irmã Daiane, a irmã Daiane tem uma igreja, eu tenho uma igreja. Acho para a irmã Daiane, aquela pessoa ali, ó, tem uma igreja, vamos dobrar o joelho para aquela igreja fechar? Então qual que é o papel da irmã Daiane? Qual que é o seu papel? Pai, ele não me fez nada. Por que eu vou dobrar o joelho, pedir para Deus fazer um mal para uma pessoa? Para que eu vou orar isso? Para que eu vou, vamos supor, chegar, falar para Deus fechar um lugar, sendo que a pessoa não me fez nada? Ou gemer para Deus, ou fazer um pedido para Deus, ou chorar para Deus. Então ele fala assim, ó, nenhuma afronta contra o seu próximo. Olha, irmão, vamos orar para Deus abençoar ele, para Deus iluminar a vida dele, para que ele venha entender a palavra. Este é o papel do verdadeiro cidadão do céu. Vamos orar, vamos orar. Vamos orar, irmão. Fecha aquele lugar. Fecha aquele antro. Manda aquele pastor pro inferno. Você entendeu, irmã? Então, você imagina, sabe, qual que é a oração que essas pessoas fizeram. Então, vamos se perguntar. Se perguntem vocês, se vocês conhecem um desses pastores, estão muito abençoados. Eu acho que se encontraram tudo no curso de teologia, porque o curso de teologia deve ensinar essas coisas idiotas, imbecis e estúpidas, né? Mas a fazer a vontade de Deus não ensina o curso de teologia. Não me interessa fazer curso de teologia. Irmã Daiane, já digo para ela, é um estudo, né, de Deus, é como se fosse uma faculdade lá, um estudo, um curso, que a pessoa se forma, chega lá na igreja, tem curso de teologia, grande coisa, né? Grande coisa a pessoa achar que vai fazer um curso ali e que vai entender as coisas de Deus, né? Testemunhas de Jeová são as que estudam mais a palavra de Deus. Mas
Eu acho que não existe nenhuma denominação que estuda mais a palavra de Deus. Eu acho, né? Pode ser que tenha. Uma denominação que estuda mais a palavra de Deus do que as testemunhas de Jeová. E eles quebram aí o mandamento, né? Não tomará o nome do teu Deus em vão. Então quer dizer, eles estudam tanto e eles não erro primário, né? Fala o nome de Jeová toda hora. Isso aí é um erro tão uma coisa, né? Tão que Deus deixa uma das primeiras coisas ali que não quer que fale, entendeu? Então é isso. Que as pessoas, esses pastores aí, eles possam se converter para ensinar o povo no caminho certo, né? Nós entregamos a palavra nas tuas mãos. Que vocês possam ser aí um verdadeiro cidadão dos céus em nome do Senhor Jesus. Amém.